Alô você, Tribuna Livre chegando, minha gente, sexta-feira, 30 de maio de 2025. Semana útil acabou, hein? Me conta aí, hein? Como é que você tá chegando no final dessa semana? Cansado? Estrupiado? Grato? Ah, gente, ó, vamos lá, né? Ânimo. Lembre-se sempre, hein? Tudo na vida passa, como diz a minha querida avó, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, não é mesmo? Fica aí essa dica para você, essa mensagem de consolo se a sua semana foi difícil. Olha só, tenho um recado importante. Hoje é dia de doutora Juliana Bento, nossa advogada especialista em direito previdenciário. Se você tem alguma dúvida sobre INSS, sobre LOAS, aposentadoria rural, tempo de contribuição, hoje é seu dia de resolver seu problema com o INSS, viu? Manda pra gente aqui no 994122179. 994122179 é o telefone, o WhatsApp para você falar com a gente aqui na Rádio América. Pode mandar seu bom dia, seu abraço. Tô aqui te esperando, viu? Hoje estamos aqui no estúdio da Rádio América. Rádio América que amanhã completa 70 anos. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Camisinha laranja, ó, camisa laranja da Rádio América, orgulho da gente aqui da Rádio América, que você também pode concorrer, só mandar pra gente também aqui no nosso WhatsApp. Eu quero a camisa da Rádio América. Muita gente já veio aqui buscar a camisa da Rádio América, não é mesmo? Vem também. Ó, comigo hoje, Leonardo Apolinário. Bom dia, Léo. Bom dia, Ju. Bom dia a todos que estão aqui com a gente nesta manhã gostosa. Agora, me conta, você já entregou o seu imposto de renda? Já entregou o seu, Ju? Eu entreguei assim, passei para minha prima fazer para mim. Fiquei até assustada porque eu sempre tenho a restituição do imposto de renda, esse ano eu vou pagar, mas meu salário continua o mesmo, meus rendimentos. Pois é, eu entreguei, foi no início, meu, bem facinho, eu não tenho bens, eu não tenho nada, então é só declarar lá. Pois é, hoje é o último dia e a Receita espera receber ainda hoje 7 milhões de declarações. Quem vai conversar com a gente agora no Tribuna, ao vivo, é a Vera Lúcia Lima, ela é contadora. Muito bom dia, Vera. Nessa reta final, qual que é a dica para quem vai entregar hoje a declaração? Bom dia. Então, nessa reta final tem muita gente que larga para a última hora e a minha dica é o seguinte: se você sabe que você tem que declarar, mesmo que você não tenha toda a documentação, faça a declaração e depois a retifique. E escolha modelos. Por exemplo, se você sabe se você não tem despesa, então faça pelo modelo simplificado que será melhor. Ô Vera, Lúcia, olha só, muitos golpes aí nessa reta final do imposto de renda, muita gente falando que quem não declarar o imposto de renda sofre sanções, pode até ser preso, e a gente sabe que nesses tempos de internet tem muita fake news. Conta pra gente, afinal de contas, quem não entregar a declaração de imposto de renda, o que acontece com a pessoa? Quem não entregar, ele vai sofrer sanção como bloqueio do CPF, a multa mínima de R$ 165,74, mesmo se você não tiver imposto a pagar, e 1% da multa ao mês sobre o valor do imposto devido na declaração. Então não tem nada desse negócio de prisão, de não conseguir casar, igual a gente está vendo vários sites aí divulgando isso. Não, eu nunca fiquei sabendo disso não. Eu vejo que o pessoal fica sem declarar, fica com o CPF bloqueado, aí tem conta bancária bloqueada, tem salário bloqueado, então isso aí complica a vida de qualquer um, né? Só uma última pergunta para a gente poder fechar essa entrevista. Hoje, né, muita gente deixando para a última hora, que é bem comum do brasileiro fazer isso. Corre o risco, pelo que você já experienciou em anos anteriores, de cair o site, de dar pau, da pessoa não conseguir enviar? Tem a Receita, o site está muito bom nessa questão de envio de declaração. O que pode agarrar é o Gov, que o Gov ultimamente anda dando muito pau. Mas não agarra muito não, mas não deixa para a última hora não. Que vai que acontece alguma coisa, né? Aí você fica prejudicado.
Tá joia. Fica aí então a dica, viu, gente? Quanto antes você entrega a sua declaração de imposto de renda, agradecer muito à contadora Vera Lúcia de Lima. Obrigada, Vera. Obrigada, espero ter ajudado. Viu? Ajudou Ajudou sim. muito, viu? Deixa eu contar pra vocês um negócio aqui, gente, de bastidores. Hoje é um dia que todo profissional que trabalha com declaração de imposto de renda tá literalmente agarradaço. O povo hoje não consegue nem ir no banheiro, porque é isso, né? Por mais que eles ficam falando com os clientes, gente, vamos fazer isso antes, vamos fazer isso antes, vamos fazer isso antes. O brasileiro gosta de deixar a coisa para a última hora. E aí a Vera, que falou com a gente agora, é minha tia querida, aproveitar e mandar um abraço para todo mundo da minha família, que fica sempre atenta aqui ao Tribuna Livre. A maioria, inclusive, contador. Só eu que furei a curva aí e fui jornalista, fui para a área de humanas, viu? Obrigada, viu? Vamos seguir, Léo? Vamos seguir porque tem vacinação de gripe, viu, gente? Mais uma oportunidade para você. Neste sábado, a Prefeitura vai oferecer a vacina em diversos pontos da cidade, como shoppings e parques para o público acima de 6 meses de idade. Tem ponto de vacinação em todas as regiões, por exemplo, no Shopping Cidade, Shopping Estação, Shopping Del Rey, Boulevard Shopping, Via Shopping. Então não tem desculpa, tá bom? Para se imunizar, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacinação. Vamos falar sobre outro assunto super importante. Presta atenção, hein? Se você teve descontos indevidos do INSS, aqueles descontos lá de associações que a gente vem falando sempre, essa fraude do INSS, tem muita gente, principalmente os idosos que não tem uma rede de apoio, que tem dificuldade de consultar lá o aplicativo Meu INSS. Então, hoje tem uma novidade, os Correios vão começar a fazer atendimento presencial. Repórter Milene Alves traz os detalhes. Agências dos Correios no Brasil todo atendem a partir de hoje aposentados e pensionistas do INSS que desejam consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios. São mais de 5.000 pontos espalhados por todos os estados para ampliar a rede de atendimento presencial aos beneficiários e garantir um atendimento humanizado, seguro e gratuito. Existe uma atenção especial aos protocolos rigorosos de segurança. O atendimento deve ser feito exclusivamente por profissionais treinados em unidades próprias dos Correios e os dados dos beneficiários são tratados com base na Lei Geral de Proteção de Dados para garantir confidencialidade e rastreabilidade. Em Minas Gerais, mais de 600 unidades oferecem o serviço e a lista completa pode ser consultada no site correios.com.br. Em Belo Horizonte são 14, como por exemplo a que fica na rua Rio de Janeiro, no centro da capital, a do Barreiro, na Avenida Sinfrônio Brochado e a de Justinópolis, na rua Padre Pedro Pinto. Para as regiões que ainda não têm agências dos Correios nem do próprio INSS, há um planejamento para realizar ações itinerantes e mutirões de atendimento. Repórter Milene Alves. Juliana, tem que ficar atento, porque tô sabendo que lá nos Correios também teve desses descontos indevidos aí. Muita gente tá procurando saber e não sabe até hoje como que faz. Tem muita gente que nem sabe que foi descontado, Exatamente. né? Contei aqui esses dias o caso do meu pai, né? Que a gente achou que também não tinha. Meu pai foi entrar lá no meu INSS, que nem é um aplicativo que ele entra sempre. Falou, Juliana, tem um negócio aqui falando, tem um aviso aqui que teve desconto. Aí eu fui lá, ajudei ele, até relatei aqui no programa que eu também tive dificuldade, o site do meu INSS não é tão simples assim, tem coisa demais lá, você tem que fuçar. Então, se você tá com dificuldade, se você não sabe, né, tá achando que você pode ser uma das vítimas, corre lá no Correio para você tirar essa dúvida, você pode consultar e se tiver desconto, você já entra lá com um pedido para você ser ressarcido. Ressarcido, isso. né? Eu olhei pro meu pai também e graças a Deus no dele não teve nada não, tá normal. Muito bem, gente, mundo cão, hein? Teve um crime bárbaro aqui em Belo Horizonte, um homem foi morto por roubar um copo de requeijão, isso mesmo. Repórter Giovanni Rodrigues traz pra gente agora os detalhes. Na região leste de Belo Horizonte, um homem de 34 anos chamado Charles Pacheco Chagas foi brutalmente agredido até a morte após furtar um pote de requeijão. A agressão aconteceu na rua regional, número 16, durante a noite de quinta-feira. Segundo informações, ele foi vítima do que é conhecido como pau no gato, uma sentença de morte dada por criminosos de uma facção local a alguém que comete roubo na comunidade.
Charles foi espancado com pauladas, soco e chutes, chegando a ir para casa bastante ferido, mas infelizmente faleceu. A Polícia Civil está investigando o caso e identificou 2 suspeitos ligados à organização terrorista Cafezal. Ainda não há prisão dos suspeitos e o corpo de Charles está no ML, Instituto Médico Legal. Que coisa, não, Juliana? Você viu? Um copo de requeijão. Mas assim, em aglomerados, né? Não vamos falar todos os aglomerados, não. Tem muita gente boa em aglomerados, né? Mas lugares onde as facções estão instaladas, e Belo Horizonte, infelizmente, está sofrendo com isso agora. A gente está ouvindo cada vez mais falar sobre esses crimes de facções, né? Recentemente fiz uma entrevista no Rede Entrevista com o João Eduardo Santana, com o secretário de Segurança Pública. Falamos muito sobre essa questão das facções também. Então, assim, é outra lei, né? É outra lei. Não passa por essa lei que a gente conhece, não. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já, mas fica aí, hein? Hoje tem a doutora Juliana Bento falando sobre INSS. Vai mandando a sua pergunta no 994122179. Estamos de volta com Tribuna Livre, sexta-feira, 30 de maio de 2025. Daqui a pouco tem doutora Juliana Bento, hein? Advogada especialista em direito previdenciário que tira todas as dúvidas sobre INSS, LOAS, aposentadoria rural, tempo de contribuição. Dá dicas aqui importantíssimas. A gente aprende sempre com a Juliana Bento, tá? Então vai mandando a sua pergunta no 994122179. Pode ser mensagem de texto, pode ser áudio também. Só não conta a vida toda, né, gente? Porque senão o rádio aqui o tempo é curto. Mas você contando direitinho lá, fazendo objetivamente a sua pergunta, a gente coloca seu áudio aqui e a doutora Juliana Bento vem responder, tá bom? Exatamente, pessoal. Agora vamos de informação importante, porque a Prefeitura de BH lança um canal exclusivo para denúncias de assédio moral e sexual do serviço público. Quem detalha é a repórter Letícia Bessa. A Prefeitura de Belo Horizonte acaba de lançar um canal exclusivo para denúncias de assédio moral e sexual no serviço público municipal. As denúncias podem ser feitas de forma identificada ou anônima no portal de serviços da Prefeitura, com garantia de sigilo e proteção à vítima, assegurando a apuração mais rápida e eficaz. A novidade, segundo a Prefeitura, é a possibilidade de terceiros que presenciaram ou tiveram conhecimento dos fatos também fazerem denúncias. Além disso, o canal inclui campos específicos e opcionais para informações sobre gênero, raça, faixa etária e a existência ou não de alguma condição de deficiência. Repórter Letícia Bessa. Maravilha, viu? Olha só, vamos falar sobre mineração, gente. Mineração sempre uma questão que a gente aborda muito aqui no Tribuna Livre, né? E teve uma decisão aí que chamou bastante atenção. Após uma evacuação forçada por risco de rompimento de barragem, moradores lá de Itatiaia-Sul vão ter uma reparação de quase R$500 bilhão. Finalmente, né? Porque toda vez a gente cobra aqui no programa essas denúncias de mineração, essas dificuldades da justiça intervir, demora, né? Estamos vendo a situação de Brumadinho aí se arrastar até hoje, muita gente ainda cobrando indenização, mas essa história aí parece que vai ter um final feliz. Feliz não é, né? Porque o povo já saiu das casas, ficou nesse rolo aí, tem 5 anos que essa situação está se arrastando, mas agora vem alguma reparação aí. O repórter Newton Lopes traz os detalhes. O Ministério Público Federal assinou um acordo de quase R$500 bilhão para a reparação de danos coletivos de comunidades de Itatiaia-Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os moradores precisaram sair das casas deles em fevereiro de 2019, por risco de rompimento da barragem da mina de Serra Azul da empresa ArcelorMittal. O termo de acordo complementar prevê R$436 milhões e R$700 mil para a reparação integral dos danos coletivos sofridos pelas comunidades de Pinheiros, Vieiras e de Lagoa das Flores. O valor definido do acordo preliminar foi firmado em junho de 2023. Semanas depois do rompimento da barragem de Córrego de Feijão, em Brumadinho, a ArcelorMittal acionou o plano de ação de emergência para barragens de mineração por causa do risco de rompimento da barragem. As famílias das comunidades de Pinheiros, Lagoa das Flores e Vieiras precisaram ser retiradas das casas delas.
3 anos depois, o risco de rompimento da barragem aumentou para o nível 3, o mais alto segundo a Agência Nacional de Mineração. De acordo com o Ministério Público Federal, os recursos vão vir da própria ArcelorMittal, responsável pela barragem. As ações de reparação incluem criação de projetos sociais e econômicos, apoio à agricultura familiar e fortalecimento de comunidades locais. Repórter Newton Lopes. Valeu, Newton, muito obrigado. Juliana, se você é uma pessoa que vai aos supermercados, né? Eu vou. E você tá acompanhando aí, você tá sentindo também a alta dos preços. Uai, todo mundo, né, se virando aí, tentando comprar. Eu tô comprando mais coisa na feira do que no mercado, né? Porque Pois também, é. inclusive, faz melhor pra saúde a gente desembalar as coisas do que ficar usando produto industrializado. Exatamente, é um ponto importante. Pois é, e uma pesquisa, gente, do mercado mostra que o consumidor brasileiro está mais estratégico por causa da alta dos preços. Divulgado pelo Kantar Ibope, o estudo mostra que as pessoas estão indo mais vezes aos supermercados, porém levando menos produtos. A nossa repórter Erlaine Grace foi às ruas para saber se os belo-horizontinos também estão assim. O carrinho tá mais leve, mas o peso no bolso continua. E a pergunta que não quer calar, como o brasileiro está conseguindo fazer render o que não rende mais? Tem vindo menos no supermercado por causa dos preços. Aí eu compro muito pouco, só o que realmente precisa. Comprar coisa mais barata e em vez de comer tipo carne ou ovo assim, como uma coisa mais. Estou comendo, passei comer mais soja, que é mais barato. E realmente está ficando muito mais cara a alimentação. E acaba que a gente tem que tirar de outras coisas, né? Viagem, passeio, às vezes até mesmo com gasto com cuidado pessoal, essas coisas. Procuro o que é mais barato. Sempre comprando aquilo que está em oferta, sabe? Tem que ser assim, porque não dá conta não, a gente que é aposentada. Eu, pelo menos, ganho um salário, né? Eu tenho que controlar ele para não ficar devendo ninguém e comprar aquilo que está na promoção. Ter levado menos, porque subiu tudo, né? Tem vezes que a gente não tem condições de comprar, né? É complicado, você viu a moça falando, você tem que tirar de uma outra coisa, às vezes você fica sem o seu lazer, porque você precisa. Mas também é aquela coisa também, né? Eu penso assim, esse tipo de coisa não tô justificando não, tá, gente? Obviamente que todos temos direito a uma alimentação, né? A comer tudo que a gente quer, fazer umas gracinhas e tal, mas eu acho que como a gente está num momento de muitos excessos também, né? Todo mundo falando isso, os médicos falando isso, a gente está comendo muito embutido. É uma hora também de você fazer uma revisão, né? Nas coisas que você está consumindo. Às vezes dá para poder realmente tirar uns excessos aí que não fazem nem tão bem a saúde. Na minha casa, por exemplo, a gente não come praticamente nada industrializado. E tem esse compromisso mesmo de fazer mais feira, de inventar mais coisas, né? Para poder sair um pouco dessa alta. Mas não estou justificando não, tá? Eu acho que a gente tem que realmente chegar num denominador comum que as pessoas possam fazer opções por alimentação mais saudável, mas porque realmente tem consciência e não porque o preço está alto. Ó, aproveitar e mandar uns abraços aqui para os meus queridos ouvintes. Ó, Jaqueline Cássia mandando aqui, quero ganhar a camisa. Manda aí, gente, quero ganhar a camisa da Rádio América 994122179. Minha queridíssima professora lá de Ribeirão das Neves, o Silene França, mandando aqui. Olá, Juliana e Léo. Ei, Lu, Lucilene. tá boa? A Dulce tá fazendo uma pergunta aqui, Dulce. Vou tentar ver se a doutora Juliana Bento responde, tá? Tem mais gente falando comigo aqui. O Vanderlei também falando sobre descontos indevidos. Vamos falar sobre isso também no quadro da doutora Juliana Bento. A Flávia Santos lá de Londres mandando bom dia, Juliana, boa sexta. Ô Flávia, tô guardando o vídeo lá de sua sogra, né? Acho que não deu tempo do João fazer, não, porque tava corrida a viagem, né? O marido da Flávia, o João, a mãe dele é maravilhosa, mora lá em Conceição do Mato Dentro, faz um pastel de angu maravilhoso. Eu fiquei impressionada com a vitalidade dela. Esqueci o nome dela. Ô Flávia, manda o nome dela aqui que eu vou mandar um abração pra ela lá. Inclusive, hoje estava conversando com o pessoal lá de Tabuleiro, meu amigo Petrônio Souza, mandando um abraço para ele também. Petrônio me chamando, ô Juliana, vem passar um frio comigo aqui em Tabuleiro. Falei, bora. Maria da Consolação mandando um bom dia pra gente. Hoje é sexta-feira, deixe carinhos por onde passar, que um dia eles voltam para te encontrar. Gente, vai mandando aqui pergunta para a doutora Juliana Bento, 994122179. A gente quer ouvir aqui
a sua dúvida, passar para a doutora Juliana Bento a sua dúvida, sua mensagem de texto ou de áudio, tá? A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. Tribuna Livre. De volta com o nosso Tribuna Livre, sexta-feira, 30 de maio de 2025. Hoje é o dia dela, a doutora Juliana Bento, advogada, especialista em direito previdenciário, tira todas as suas dúvidas aqui. A gente sempre aprende muito com ela, é sempre um quadro maravilhoso, com dicas. Então, assim, ó, se você não tá ligadinho aí, ou se você tá ligadinho aí no rádio, aumenta um pouquinho aí, porque vale a pena. Vai mandando aí pros seus amigos, pessoal que tá com pendenga aí com o INSS, e manda sua dúvida aqui, 994122179. Bom dia, Juliana! Bom dia, Juliana, bom dia, Léo. Prazer estar aqui, né, gente? Mais uma sexta-feira pra gente falar de direito previdenciário, que ultimamente tem bombado, né? Exatamente. O prazer é todo nosso a gente receber aqui. Aqui, gente, ó, vamos começar aqui a responder as dúvidas. Doutora Juliana Bento está com a gente hoje em 2 blocos, agora e depois. Então, dá tempo ainda de você mandar a sua pergunta aí no 994122179. E já tem gente querida aqui falando com a gente. Vamos ouvir a Lucinéia Lourdes, lá do bairro Botafogo, mandou uma pergunta pra gente. Fala comigo, Lucinéia. Bom dia, Ju. Quanto tempo? Eu tenho muitas dúvidas. Mas hoje eu queria saber uma coisa do meu marido. Ele estava afastado, ele voltou a trabalhar ontem. E ele precisou de ir na assistente social para resolver o negócio do afastamento dele, que tinha uma perícia e tudo. E lá ele descobriu que tinha uma pessoa aposentada recebendo, desde quando ele afastou, recebendo aposentadoria no nome dele. Ele pegando um benefício de afastamento e a pessoa recebendo aposentadoria. Como isso? Socorro, Deus! Socorro! Tá tudo errado, porque não consegue receber 2 benefícios. Tem um erro grave, e tem que ser notificado do INSS imediatamente, porque senão ele pode ainda ser cobrado por um benefício que ele não recebeu. Muito estranho, né? O que faz, Ju? Ela liga para um 135, Nossa. Ela vai na agência, marca um agendamento, porque é gravíssimo. É gravíssimo, isso. Eu acho que ela tem que... Polícia, faz um boletim de ocorrências. Ela tem que ter certeza se não é um caso de homônimo, se é no mesmo CPF, se é a mesma pessoa, se tá tudo certinho, porque, gente, tá acontecendo um golpe, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Gente, infelizmente, a pessoa, não sei como vazam os dados, a Polícia Federal não consegue cercar isso, os dados vazam de dentro do INSS, e às vezes a pessoa está aposentada, quando ela vai receber, uma pessoa no interior de Minas, fora do estado de Minas Gerais, já foi ao banco, fez o levantamento de valores, faz documento falso. Então, para saber que a pessoa está aposentada, os dados estão vazando de dentro do INSS. Exatamente. Isso é muito sério, né? É claro que com a ocorrência policial, com o processo, ela provando que não é ela, o dinheiro é devolvido a ela, mas dá muita dor de cabeça, né? E então, por isso eu até falo, todo benefício, gente, tem que ter senha, você tem que sempre fazer senha, e quem pega empréstimo, normalmente a empresa financeira que faz o empréstimo, cria uma senha. Você tem que ir lá no INSS, modificar essa senha, resetar a senha tem que ser sua, tá? E isso é muito sério, tem que fazer uma ocorrência policial, tá? Não deixa não, isso é muito grave. Muito grave, dá muita dor de cabeça, nossa, né? Até resolver tudo, um processo, nossa mãe, ninguém merece. Aqui, nós vamos agora chamar, tem outro áudio agora, que é da Maria de Jesus, vamos ouvir. Oi, Ju, bom dia, tudo bem? Aqui, eu gostaria de perguntar para a doutora Juliana, porque meu filho recebia o BBC. Aí tem quase um ano que ele não recebe. Aí ontem a gente foi lá no cadastro único para poder renovar, chegar lá, falaram que ele está recebendo, está provando lá que ele recebe. Tem quase um ano que ele não recebe. Ele arrumou um advogado. Só que o advogado falou que está dependendo do juiz, deles marcar uma perícia aqui em casa, presencial. Então a gente não sabe mais o que fazer. Nós não podemos renovar o cadastro único. Ela pode me dar alguma resposta? Gente, agora eu tô ficando cada vez mais chocada. Não, hoje só tá a pergunta cabulosa, hoje né? Eita atrás de eita. Hoje tá eita mesmo. Olha só, se alguém tá recebendo benefício, é justamente o que eu falei. Foi com um documento falso e modificou a conta, indicou uma conta para recebimento, fazendo com que outra pessoa receba. Mas se marcou perícia, se o juiz marcou perícia, eu tô achando que às vezes a informação não foi correta. Aproveitando aqui, todo mundo que tem BPC tem que fazer a renovação do CAD único, a atualização do CAD único todos os anos, tá, gente? Tem que estar sempre tudo certinho. Faz a ocorrência policial, conversa com seu advogado, porque o certo é estar tudo documentado para não ter dor de cabeça, né? Tem que notificar o INSS também, mas se você já está acompanhada por um advogado,
advogado, eu acredito que o advogado tomou todas as providências cabíveis. Se por acaso não ocorreu a ele, não deixa de fazer uma ocorrência policial, mas tenha certeza de que seja isso mesmo, porque tem muita gente que não está atualizando o CAD único e está perdendo o BPC, por não estar com o CAD único atualizado. Ou também, às vezes, deixa de um mês de receber 2 e o INSS bloqueia o pagamento. Porque vocês sabiam disso? Se a gente fica 60 dias sem levantar o dinheiro, né? Aí o INSS, ele bloqueia, o sistema do INSS bloqueia os pagamentos. Então, até eu faço a recomendação de quem recebe o benefício do INSS, vincule a uma conta própria, que seja poupança ou conta corrente, para evitar esse bloqueio que o sistema faz. Maravilha. Ó, aproveitar, tem um comentário aqui, a minha querida Flávia Santos, lá de Londres, falei dela aqui agora. Um abraço para a sogra dela, que é a Dona Lélia. Perguntei o nome aqui. Dona Lélia, lá de Conceição do Mato Dentro. Diz que faz um pastel de angu que é famoso. Mas o que me chamou a atenção, Dona Lélia, é que, gente, há mais de 80 anos, né, enfrentando alguns problemas de saúde, mas assim, tá lá, resiliente, faz uma baciada bonita de biscoito, entrega para pai, né? Um voluntariado. Mas você precisa de ver, coisa mais linda. Eu fiquei impressionada com ela, viu, Dona Lélia? Um abração pra senhora. Fica firme aí, viu? Muito bonito seu trabalho. Ó, e a Flávia tá comentando, muito triste a pessoa não ter um poder de compra, principalmente quem é pai ou mãe de família, que a gente tá falando sobre os preços altos e que as pessoas agora estão diminuindo o carrinho de compra para poder conseguir comprar a mesma coisa. Tá muito difícil. Situação complicada. Nós temos agora aqui uma pergunta, doutora Juliana, da Dulce. Ela pergunta assim, ó, fui aposentada por invalidez em 97. No caso do meu falecimento, meu marido tem direito a receber a minha pensão? Olha só, se foi a aposentadoria mesmo, porque tem muita gente confundindo BPC com aposentadoria, tá certo? Se é a aposentadoria, que seja por invalidez, por idade, por tempo, qualquer uma, o seu cônjuge, no caso da sua ausência, tem direito ao benefício sim. Claro que ele não vai receber o benefício de forma integral, ele vai ter que escolher, Deus livre guarde na sua falta, o de maior benefício, o maior valor ele mantém integral e o de menor valor ele recebe uma proporcionalidade dependendo do valor desse maior, né? Porque existe uma tabelinha de porcentagens, mas ele tem direito sim, inclusive é uma lenda urbana, muita gente acha assim, eu não vou pagar mais INSS porque eu não vou poder aposentar, porque se o meu marido é aposentado, não pode ter 2 aposentadorias na casa. Isso é mentira, um equívoco, e muita gente, depois da reforma de 2019, deixou de pagar INSS com medo de não se aposentar. E é uma bobagem, gente. Pode aposentar tranquilamente. Só vai ter que escolher o maior no caso de ausência de um dos cônjuges. As reformas também deixaram as pessoas um pouco confusas, né? Nem todo mundo entendeu direitinho as novas regras, né, doutora? Não, as regras foram muitas, né? Nós tivemos muitas mudanças e regras muito profundas. O que eu posso dizer de forma geral, o rádio é muito rápido, é que todo mundo tem que preocupar-se em pagar o INSS hoje, porque na falta de um dos cônjuges, você não recebe mais valor integral, você só vai receber 60%, se tiver filho, mais 10% por cada filho. E uma diquinha aqui, tá? Que muita gente não sabe. No caso de você ter um filho especial, um filho com deficiência, né? O benefício de pensão, ele é integral e não proporcional, tá? Fica atento aí, porque o INSS tem errado bastante nisso. Tem pergunta aqui, o ouvinte não se identificou, mas tá falando, minha mãe recebe a aposentadoria do meu pai por morte, ela está com 70 anos. Ela pode receber a aposentadoria do LOAS ou aposentar por idade? Ela nunca pagou o INSS. Boa pergunta. Olha, a aposentadoria, gente, é só para quem paga INSS. O INSS é um seguro social que tem que ser pago. Então, se ela nunca pagou, ela não vai aposentar, infelizmente. E como ela já recebe o benefício do seu pai, ela não vai ter direito ao BPC, que é o LOAS. BPC e LOAS são sinônimos, tá? O BPC, ele vai ser pago para aquelas pessoas que são pessoas com deficiências, pessoas que estão doentes ou pessoas com mais de 65 anos, mas que sejam pessoas de baixa renda. Como é que calcula isso? A gente sempre fala aqui, soma a renda de todo mundo da família, divide pelo número de pessoas, tem que ser até 1/4 do salário mínimo. Para as pessoas com deficiência, se a gente provar que tem muitos gastos com medicação, etc., esse valor pode ser relativizado, mas é para gente de baixa renda. Se já recebe um salário, não tem jeito, tá bom? Ô, doutora, aqui, a Maria Natalina, ela tá perguntando aqui, no caso de um filho aposentado por invalidez, caso ele venha falecer, a aposentadoria pode ficar para os pais? Pode sim, os pais vão ter que comprovar que essa pensão, essa aposentadoria do filho, né, ela ajudava efetivamente na manutenção da casa, né, que para o ascendente precisa ter essa prova de dependência econômica. Se não tiver, aí não consegue, mas vamos dizer assim, na lei tem direito sim, no caso do filho falecido, os pais ficam com a pensão. Olha, ainda dá tempo, vou colocar a Tânia Mara aqui que mandou um áudio pra gente, vamos ouvir. Bom dia, doutora Juliana.
a gente vai começar a receber o dinheiro indevido que as associações descontaram dos aposentados. Eu queria saber como é que eles vão pagarem a gente se a associação ainda nem se manifestou. Então vai sair do bolso do nosso mesmo, do cidadão? Pagamos impostos? Olha só, infelizmente, de forma indireta, sim, porque vão ser o dinheiro dos impostos, porque o governo é mantido pela arrecadação, é que vai ser feita a devolução. E a devolução já começou a ser feita. O governo vai poder cobrar dessas empresas fraudulentas, né, ou as empresas que não foram fraudulentas, mas que não fizeram a autorização não foi efetiva, elas vão ter que devolver o dinheiro, né? Mas enquanto não é feita essa devolução, o governo parece que vai fazer um grande acordo e vai fazer a devolução do dinheiro dos impostos, então sim, é do dinheiro do cidadão. Eu entrei lá no site do meu INSS e aí descobri, né, tinha lá o aviso que você teve descontos indevidos, meu pai. Aí fui lá no extrato, fui olhando um por um, descobri que ele tinha R$ 1.023 de desconto indevido. Aí fiz esse pedido, né, para receber esses valores indevidos. E aí aparece lá assim, ó, em 15 dias a associação tem que se manifestar, né, e provar que você fez autorização. Se isso acontecer e mesmo assim você não concordar, você tem como fazer uma revisão aí, né? Um pedido de revisão. Então, é esse trâmite que eu acho que ela tá falando, né? Sim. Se ainda ela não tá recebendo, é porque provavelmente ainda tá sobre esse período aí de análise. Exatamente. E esse pagamento do governo, ele vai ser escalonado, né? Vai ser aos poucos. E dentro do próprio benefício. Então, você recebe o benefício no Banco X, junto com o seu pagamento vai vir ali. Por que o governo está tendo que tomar essa providência? Porque tem empresas que ligaram para as pessoas e pediram autorização, ou fizeram autorização via online, né? Pelo telefone. Quem autorizou, gente, vai ficar mais difícil de receber. Só que a gente descobriu o seguinte, tem empresa que fez assim, ó, Aí a pessoa, sim, mas ela não pediu autorização, ela ludibriou esse segurado. Nestes casos que houve essa comprovação de enganação, de usar de uma forma espúria, de enganar as pessoas, aí essas empresas vão ter que devolver o dinheiro de um jeito ou de outro. Ótimo. Continue mandando suas dúvidas, suas perguntas no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Doutora Juliana Bento, advogada, especialista em direito previdenciário, vai continuar aqui e vai responder suas dúvidas. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. De volta aqui com o nosso Tribuna Livre, sexta-feira, 30 de maio de 2025, gente. Hoje, recebendo aqui com muita alegria, doutora Juliana Bento, advogada especialista em direito previdenciário, que vem aqui na Rádio América, presta seu serviço voluntário, tá, gente? E gosta muito de vir aqui, porque é uma casa, né? Como diz ela, tá em casa, né, Ju? Tô em casa mesmo. Já falei pra vocês, minha avó escutava isso lá há muitos anos atrás, tá? Dom Que eu já Serafim. tenho. Muito antes. E a gente já... Nossa, pra mim, vocês não sabem a honra que é poder participar aqui. Muito feliz. Deixa eu até dar um recadinho, gente. Vou ter que dar. Um beijo pro pessoal do bairro Flamengo, em Contagem, e falar pra todo mundo que estiver ouvindo prestigiar a festa da creche Dona Belinha. Porque boa. eles precisam, a festa é para arrecadar fundos, eles ajudam muitas crianças. Que dia lá. que é? Ô, gente, peraí, agora não me aperta não, mas é esse mesmo. Eu tenho que começar a fazer a propaganda, mas eu trago os dados direitinho. É pra todo mundo. Da creche da Dona Belinha. Vamos procurar a creche aí nas redes sociais. Eles precisam muito dessas doações para poder manter o lanche lá das crianças. Muito bem, vamos respondendo aqui, ó. Tem muita gente mandando pergunta aqui no 994122179. Vamos agilizar, hein, Juliana? Rapidinho, vambora. Ó, a Adilene tá perguntando assim: bom dia, doutora. Gostaria de saber se vou perder os valores pagos ao INSS, pois desde 2018 não regularizei o CAD único devido ao período da pandemia. Pago como contribuinte do lar. Obrigada. Pois é, inclusive tem um termo de repercussão geral justamente nesse sentido para tentar invalidar essas contribuições. Se você já tem uma decisão, inclusive, que se a pessoa entrou com pedido de aposentadoria sem regularização prévia, esses períodos não estão sendo acatados. Vai lá no CAD único, tenta regularizar essa situação e eu acredito que o INSS vai criar um problema para você e é um motivo de judicialização. Mas tome cuidado daqui para frente para não deixar desatualizado, tá certo? Mas é um problema a ser enfrentado. Olha, gente,
gente, infelizmente, cada dia mais tem tema de repercussão geral, controvérsia que o INSS levanta para tentar reduzir a concessão de benefícios. Uma tristeza muito grande. O nosso povo já sofre tanto, né? A grande maioria não recebe um salário mínimo, gente. É muito complicado. 90%, né? É complicado demais. Verdade. A Ivone tá perguntando assim, ó. Tenho 13 anos e 11 meses no aplicativo do INSS. Na carta de concessão, tenho 16 grupos de 12 contribuição. Faço 6 em agosto. Se aposentar por idade, descarta o tempo de afastamento? Afinal, se eu tiver afastada, posso contribuir em outro código? Olha só que coisa interessante. Quem tem 15 anos de INSS, quer dizer, são 15 para carência, o auxílio doença, né, quando você fica afastado por doença, não conta para carência. Mas se você contribuiu 15 anos direitinho e ficou de auxílio doença além desses 15 anos, aí os 15 anos contam como tempo. Então tem que entender essa conta com clareza. O afastamento, ele conta como tempo, mas todo mundo precisa de pelo menos 15 anos de carência. E eu tô vendo, gente, muita gente fazendo coisa errada. A carência, se você, por exemplo, ficou 2 anos devendo, aí vai lá e paga tudo de uma vez para poder cumprir carência. Esse pagamento em atraso não faz cumprimento de carência. Pagamento em atraso serve para contar como tempo, mas não para contar como carência. Isso é muito sério. Eu tô vendo gente perder direito ao benefício porque tá pagando tudo errado. Não façam contribuições, principalmente de valores maiores, sem consultar um advogado, porque a gente teve jurisprudência recente que modificou. A gente fazia esses planejamentos, eu mesmo já indiquei a que a pessoa fizesse a contribuição, fizemos através de decisão judicial e, de repente, a jurisprudência não aceita mais essas contribuições pagas em atraso para carência. Então, respondendo objetivamente a ela, se ela pagou 15 anos bonitinho, tudo em dia, tudo certinho, o que ela ficou além dos 15 anos como auxílio-doença vai contar, porque para explicar para todo mundo, 15 anos só dá direito a 60% do valor de benefício. Cada ano trabalhado além dos 15 anos vai aumentar 2% na renda por cada ano trabalhado, se ela contribuiu no código da alíquota de 20%. E ela perguntou para o auxílio-doença que código que ela recolhe. Isso. Depende. Se você estiver recolhendo para a alíquota de 20%, é como facultativo com o código 1406. Se você estiver recolhendo para a alíquota de 11%, que é aquela mais baratinha, você vai pagar como facultativo no código 1473, que é o mesmo código, são os mesmos códigos para quando a pessoa fica recebendo o seguro-desemprego e não quer deixar de pagar o INSS. Tem que pagar como facultativo. E outra coisa, alerta aqui, rapidinho, vou acelerar. Gente, quem não está fazendo atividade nenhuma, né, não é autônomo, é dona de casa e quer pagar o INSS, não inventa de pagar MEI, não, para pagar mais barato. Isso é fraude, é ilegal, você não vai ter como comprovar que foi MEI e vai perder sua contribuição, porque eles estão pedindo a comprovação da atividade. Então, não inventa, não. A gente fica tentando... Gente, para de dar nó, né? Para de dar nó. Vamos fazer tudo certo, né? Para de complicar. Ó, Vanderlei tá mandando... Ô, Vanderlei, você tá sumida, hein? Ó, Vanderlei tá falando aqui, bom dia, Juliana. Ninguém fala dos descontos indevidos dos aposentados que já faleceram? E aí, meu pai faleceu há 2 anos. E se tivesse sido descontado dele? Tem algum jeito de fazer alguma coisa? Boa. O dinheiro... Gente, ninguém nem tinha perguntado isso. Nunca. Que menino... Ó, interessante, Inteligente, gostei. né? Inteligente, Não, e é porque gostei. também tá passando por isso, né, coitado? Coitado. Então, às vezes, até perdeu alguém da família. Não, perdeu o pai, ué. O pai dele morreu tem 2 anos. Né, tadinho. E tá perguntando, se tivesse descontado meu pai, como é que faz? Se a mãe é pensionista, ela tem direito de receber no benefício dela. Se a mãe não é pensionista, ele vai poder requerer, porque esse dinheiro vai vir para os herdeiros. Eles têm direito de requerer esse benefício. O problema, gente, é que eles foram espertos, essas empresas. O valor do desconto é pequenininho e, às vezes, o que você vai fazer de um processo judicial, se for para contratar um advogado, vai sair mais caro. Nesses casos, se o valor é pequeno, pode até pedir junto à Justiça Federal. Pede junto ao INSS primeiro, se o INSS negar, vai junto à Justiça Federal e faz a solicitação depois. A orientação o quê? Liga no 135, pergunta Liga no 135, primeiro passo. Né? Se sentir que não deu certo também, porque esses... telemarketing de hoje em dia, ninguém merece, né? Vai na agência. Marca o agendamento, vai lá, né? Vai lá, porque aí pode pedir, chama... Gente, onde que a gente vê que tá tendo esses descontos? Quem está ainda recebendo, ainda é vivo, recebe a pensão, a aposentadoria, é só emitir lá no próprio aplicativo do INSS os extratos de recebimento. É um relatório de tudo que você recebeu. Dá para ver tudo desde o primeiro dia que você aposentou. Então, você consegue ver se teve algum desconto indevido. Normalmente, é o último. E sabe quem está tendo mais desconto, que a fraude foi maior? Quem tem muito consignado, quem pegou muito dinheiro emprestado, porque mistura ali no meio e as pessoas não percebem. Vanderlei está só completando aqui que, infelizmente, ele também não tem mãe, que ela já faleceu há 43
53 anos, aí fica mais difícil mesmo. Mas aí, no caso, ele como herdeiro, ele tem direito, porque o dinheiro seria do pai, se o pai tá falecido, vai para os herdeiros. Ele tem direito, ou os irmãos dele, se tiver mais irmãos, tem direito de receber qualquer valor que seja R$1 é deles. Ô, doutora Juliana, a Rosilene Necleta, ela tá dando bom dia e pergunta assim, ó, tenho 53 anos de idade e 14 anos trabalhando em uma empresa e tenho anos trabalhados no interior. Isso soma? Ai, olha, soma. Se ela tiver 15 anos, pelo menos, de contribuição, aí ela vai ter que fazer uma comprovação que teve o trabalho rural. O trabalho rural até 1991 não precisa de contribuição, quando vai ser somado com a cidade, tá? Quem só trabalhou na roça não tem problema não. Mas igual a ela, que quer somar rural com a cidade, ela completando os 15 anos, ela vai poder aposentar inclusive antes dos 62. Mas aí ela tem que fazer uma comprovação efetiva do trabalho rural e não adianta só testemunha, tá, gente? É o tal negócio. Muita gente falou mentira, a justiça agora não aceita só testemunha. Então tem que ter foto sua trabalhando na roça ou algum documento mostrando que você foi lavradora naquela época. E isso vai ser corroborado por testemunhas e aí esse tempo rural, devidamente comprovado, né, para uma ação judicial, você vai poder somar com o tempo urbano e aposentar. Não lembrei que se nosso exame é da Dulce, ó, bom dia, fui aposentado por invalidez em 97. Se eu falecer, o meu marido tem direito a receber a minha pensão? Falamos sim. Foi a nossa primeira pergunta. Tem sim. Tomara que Deus te dê vida longa, mas no caso de falecimento tem sim. O Alan Júnior tá perguntando aqui, ó. Minha mãe perdeu um filho com 20 anos. Ela teria direito a receber pensão dele pelo INSS? Se ela demonstrar que ele ajudou alguma coisa em casa, se esse dinheiro trazia ajuda no sustento da família, sim. E, gente, mesmo que tenha falecido há muitos anos, pode requerer agora. Só que qual é a diferença? Quando requer muito após a morte, 3 meses após a morte, aí o benefício vai ser devido a partir do requerimento. Tá certo? Só que tem que provar neste caso que era dependente. Ó, Cleidmar, nossa querida lá de Nova Lima, tá falando assim, ô Ju, olha pra ver se a minha mãe tem algum dinheiro nesse desconto dos aposentados. Ô Cleide, vou te indicar o seguinte, hoje começaram, né, os Correios a fazer esse atendimento presencial para as pessoas, né, que estão com dúvida, que não sabem mexer no meu INSS, ir lá e verificar se tem algum desconto, se foi feito algum desconto. E se foi feito, lá mesmo nos Correios você já consegue pedir a sua restituição aí. Então, te aconselho você ir com a sua mãe lá, levar a documentação dela, CPF, né, enfim, e fazer essa verificação, né, Mas Ju? quem tem acesso à internet, pelo próprio meu INSS, mas resolve tudo. tem dificuldade. Tem Eu vou te falar que eu fui olhar pro meu pai e foi um rolê. Não, eu vou te falar, eu faço um doutorado no UFMG, inteligência artificial, tem hora que eu me perco, gente, é difícil. E tem muita gente com dificuldade, a tecnologia tá avançando muito e é difícil mesmo, viu? Ó, vamos aproveitar esse minutinho final, gente, porque amanhã é sábado, não tem Tribuna Livre. E a gente deixar aqui os nossos parabéns especiais para a Rádio América. Rádio América amanhã está fazendo 70 anos. Eu sou muito grata à Rádio América, eu tive muitas oportunidades aqui, comecei como produtora, depois fui apresentadora aqui do Tribuna Livre, estou aqui com vocês até hoje, o programa repaginou, agora temos o Léo também, né, e passou por mudanças, a gente está fazendo assuntos comportamentais, assuntos de saúde, mas sempre com aquele compromisso, com aquela credibilidade de trazer o melhor para vocês. Então, assim, muito obrigada, Rádio América. Nós só existimos aqui por causa de vocês. Então, assim, tem um carinho muito especial por todos os ouvintes aqui da Rádio América. E Juliana Bento também faz parte dessa história, né, Ju? Sim, eu ia falar isso, né? A Rádio América faz parte da história da minha vida. Para mim, assim, é uma felicidade poder estar aqui junto, construindo essa história. E parabéns a todos que participam de casa, assistindo, ouvindo. E todos aqui que fazem a história da Rádio América. Parabéns a todos, todo mundo. Parabéns, Rádio América, né? Felicidade. Parabéns, Rádio América. Minha história com a rádio, nós vamos celebrar agora a Torcida de Deus. Começou na Torcida de Deus, a penúltima, viu? Eu sou muito grato de estar aqui, lembro da minha primeira participação até os dias de hoje. Parabéns também para todos os profissionais, para a gente aqui, Juliana, e para quem não aparece, mas é fundamental para colocar a rádio. Muita gente, ó, e vocês correm lá no site da Rádio América Oficial, lá tá muito bacana, o marketing está fazendo várias homenagens aos profissionais que estão fora dos microfones, mas também fazem parte aqui, nosso querido Haroldo, né? E junto com o pessoal da técnica aqui brilhando. Ficamos por aqui, gente. Voltamos segunda-feira. Abração para todo mundo. Chegando aí o Rede Notícia com André Santos
e a Milene Alves, que vai falar mais sobre Propag. Beijo grande. Valeu, Ju! Beijo, gente. Até a semana que vem. Até se Deus quiser. Terça-feira que vem, Parabéns, Rádio doutora América. Juliana bem. Bom final de Parabéns, semana. Rádio América. Sextou, gente. Um bom final de semana.